Olá, tudo bem com vocês? Tá lembrado de mim? Eu sou Isabel Marques e hoje nós estamos aqui para mais um papo sobre musicalização. Se você não me conhece, dê uma olhadinha no nosso canal. Tem vídeos falando sobre o uso dos sinos na educação musical, onde eu também ensino a construir algumas partituras coloridas divertidas para as crianças tocarem. Também tem um vídeo falando sobre a importância da musicalização na formação da criança. Se você não viu, depois desse vídeo, dá um pulinho lá. E se você gostar, deixe lá o seu like, se inscreva no canal, ajude o nosso canal a crescer e nos envie sugestões também de outros temas para a gente conversar aqui. Muito bom falarmos sobre música, sobre fazer música em conjunto e especialmente com crianças. É um universo muito divertido. No vídeo passado, nós refletimos sobre a importância da musicalização no desenvolvimento global, no desenvolvimento total do indivíduo, da criança. Nós, professores, temos um papel muito relevante, muito importante na vida dessas crianças, porque por meio das nossas atividades, das nossas ações em sala de aula, se são ações pensadas, se são ações que têm uma intenção por trás delas, nós com certeza podemos contribuir para o desenvolvimento dessa criança, tanto no aspecto musical, como no aspecto social, cognitivo, coisas relacionadas à intelectualidade, à memória, ao raciocínio, também questões psicomotoras, questões afetivas, questões sociais. E hoje eu quero te dar algumas dicas sobre formação de grupos musicais em qualquer lugar que você esteja aí para trabalhar com musicalização. Seja na escola, se você é um professor como eu, formado, tem a licenciatura e começou a trabalhar agora com turmas de musicalização, mas tem o desejo de desenvolver alguma atividade musical com eles, mas não sabe como fazer, não sabe como começar. Normalmente as escolas gostam muito dessas atividades musicais e a música acaba sendo inserida nas programações, nos eventos escolares. Então, normalmente o professor de música ele é bastante requisitado no que diz respeito a preparar apresentações, né, para as várias datas, né, aquelas datas do calendário escolar, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Páscoa, enfim, todas aquelas datas em que a música, né, o professor de musicalização acaba tendo que mostrar um pouco do seu trabalho, do que ele tem desenvolvido com as crianças. Já quero deixar aqui a minha opinião sobre isso, porque nós professores, nos nossos encontros, conversamos muito sobre algumas inquietações. E esse assunto é uma inquietação na maior parte dos professores, que muitas das vezes nós, educadores, somos vistos como animadores de evento ou pessoas que estão ali para entretenimento, né, e não educador, como os professores das outras disciplinas ditas como mais importantes, como matemática, português e etc, né? O professor de música, ele é o animador de festa, né? São algumas das inquietações, né? É uma das inquietações dos professores que conversam comigo, tá? Deixar bem claro que eu nunca me senti no papel de animadora, né? Não tenho a menor vocação para isso e também não acredito que tudo que a gente estuda, né, que a gente lê a respeito, sem nenhuma ponta de arrogância nisso, mas o nosso estudo ele não é voltado para isso, né? A gente não passa tantos anos lendo, estudando sobre a importância da musicalização, em como a música se torna uma ferramenta transformadora na vida das pessoas,
estudando tanto tempo para chegar no nível em que a gente vai conseguir montar atividades e planejar e ter um bom planejamento para desenvolver nessas escolas com esses alunos. Tanto esforço, tanta dedicação para a gente chegar numa escola e meio que ficar refém, vamos dizer, desses desejos, né? Tanto da escola, né? Da questão do marketing da escola também, né? Questão dos pais também. Mas eu entendo que a música ela faz parte da nossa vida. Então eu nunca, assim, eu sempre tentei não me aborrecer com isso, porque eu sempre entendi o meu papel como educadora, tá? E o fato de estar nessas apresentações, né, de me dedicar a preparar coisas, né, para mostrar, enfim, isso nunca me aborreceu, porque eu acho que lidar com artes é isso. A arte é tão bonito, né? Lida com a nossa criatividade, com a nossa destreza, com a nossa capacidade artística, e isso tem que ser visto, isso tem que ser mostrado, tá? Claro que não podemos ficar reféns, né? Temos que ter um planejamento, temos que buscar esse desenvolvimento musical, esse desenvolvimento estético e tudo mais dos alunos, mas isso realmente não pode ser substituído pelas apresentações, né? Dar ênfase apenas a apresentações. Tem professores que realmente gastam toda as suas aulas, né? Só preparando coisas para apresentar, para eventos. E esse não é o nosso objetivo como professor. Nosso objetivo é contribuir para a formação desse aluno em vários aspectos, né? Que nós já refletimos: social, questões musicais, artísticas e cognitiva, afetiva e psicomotora. Então, nós não podemos nos tornar reféns, né, desses eventos e dessa coisa de transformar as aulas só em ensaios para apresentação, sem levar um conteúdo relevante que de fato vai contribuir com o desenvolvimento da criança. Agora, que nós podemos aproveitar esses eventos para mostrarmos aquilo que a gente já vem desenvolvendo, isso é muito saudável, é válido, eu acho absolutamente normal, tá? Nós querermos mostrar isso, e a escola também, né? Desejar mostrar um pouco, né? Conhecer, na verdade, aquilo que a gente... abrir esse espaço para a gente mostrar aquilo que a gente está aprendendo, desenvolvendo com os alunos, tá? Então a gente caminha nessas duas direções, que na verdade nem duas direções, né? O nosso foco principal é o desenvolvimento do aluno, e isso naturalmente vai possibilitar que a gente tenha, né, coisas a serem mostradas, tá? No decorrer do ano, nos eventos que a escola pode vir a fazer. Bom, a música contribui para a formação do indivíduo. Falamos isso praticamente em todos os vídeos, que pessoas submetidas à musicalização desde cedo se tornam pessoas melhores em vários aspectos da vida. E hoje eu queria trazer para vocês algumas sugestões de formações musicais ou grupos musicais que podemos montar nesses espaços de musicalização. Lembrando que nosso foco principal aqui são os professores da educação musical ou da educação infantil, tá? Mas se você não tem formação, mas trabalha com uma oficina de música, ou uma oficina de musicalização, ou tem qualquer que seja um grupo musical, ou na igreja, tá? Nesses espaços não formais de educação, esse assunto também é para você. Então, hoje eu vou te dar algumas dicas sobre como montar do zero um grupo musical,
tá? Formações musicais muito utilizadas e que de fato vão contribuir para o crescimento, aprendizagem, desenvolvimento dessas crianças nesses aspectos todos que nós refletimos. O primeiro que eu quero falar para vocês é sobre o coro, canto coral, tá? Atividade coral. Todas essas modalidades que eu vou mostrar para vocês são modalidades que eu já trabalhei. Então, eu vou estar falando sempre ligada à minha vivência em escola, em igreja, em oficina de musicalização, tá? Então, todos esses exemplos que eu vou dar, eu já desenvolvi. Todos sabem que a atividade coral é uma atividade cheia de benefícios, tá? Porque você tem questões ali relacionadas à socialização, à criatividade, né? Um local onde você pode desenvolver a criatividade da criança. A musicalização, propriamente dita, porque você vai trabalhar com aspectos musicais importantes do canto coral, como afinação, respiração, né? Noções de técnica vocal de uma maneira geral, né? Afinação, timbragem, projeção vocal, né? Saber um pouco, as crianças podem conhecer um pouco sobre fisiologia da voz, sobre fonação, como cuidar da nossa voz, né? Os cuidados com a voz, a produção do som, como a nossa voz ela é produzida, as questões que envolvem afinação, né? Podemos desenvolver a musicalidade, a criatividade das crianças, desenvolver a escuta, tá? Escuta musical, todas essas questões que envolvem a musicalização, tá? Conceitos musicais propriamente ditos, tá? Além da questão do lazer também, tá? Porque é um espaço apropriado, né? Para o lazer, para o relaxamento, né? Para você encontrar com pessoas novas, tá? Para fazer música junto, é um ambiente bem propício para essa questão do lazer. Por isso que muitas empresas, inclusive, adotam essa prática coral, né? Onde os funcionários vão ter aquele espaço, aquele momento para se encontrar e fazer música em conjunto. Isso traz muitos benefícios do ponto de vista de psicológicos e emocionais, tá? E a gente costuma dizer que é terapêutico, é um ambiente terapêutico. Cantar em coro não é terapia, mas um ambiente coral, do ponto de vista de saúde emocional, saúde mental, é um ambiente bastante terapêutico. Quem não gosta, né, de cantar em coro? Tem algumas pessoas, poucas que gostam até de música, gostam de ouvir música, tem os seus estilos lá favoritos, mas não são adeptas ao fazer musical, que é um pouco diferente, né? Pessoas que gostam de fazer música e tem outras que gostam de ouvir e apreciar música, tá? Mas são raras essas pessoas que não gostam de fazer música, e fazer música em conjunto é melhor ainda, tá? Então a atividade coral, esse encontro, quem sabe semanal, aí 2 vezes na semana, vai ser um encontro muito bacana, bem terapêutico, onde essas crianças vão estar trabalhando além das questões sociais, além da criatividade, do lazer, tem essa questão da musicalização, trabalhando técnica vocal e conceitos musicais bem importantes, né? Se forem bem trabalhados por meio de um profissional qualificado, tá? Então, se você está em dúvida sobre como começar, comece com um grupo coral pequeno, tá? Estude um pouco sobre o desenvolvimento da criança, sobre as faixas etárias, sobre as atividades correspondentes a cada faixa etária, e você pode aí estar montando o seu primeiro coral, tá? Uma outra modalidade, né? Uma outra formação
que você pode estar apostando na questão do conjunto dos sinos, né? Eu tenho falado bastante no canal sobre os sinos, as pessoas, os educadores têm se interessado cada vez mais por esses instrumentos, porque são instrumentos que podem ser adquiridos, né, do ponto de vista financeiro com mais facilidade, porque não são tão caros assim. Uma oitava de sinos não é algo tão caro assim, tá? Nem para a escola comprar, nem para o próprio educador, né? E são sinos coloridos, as crianças ficam muito interessadas, né, quando vem aquelas cores todas lá do arco-íris, e cada nota, né, cada nota tem uma cor, cada sininho representa uma nota, tem uma altura, né, de som diferente. Elas ficam muito interessadas porque criança gosta de tocar, né? Eles logo perguntam quando a gente chega em sala de aula, quando apresentam a gente: esse aqui é o professor, sua professora de música, o seu professor de musicalização. Uma das primeiras perguntas: tia, o que a gente vai aprender a tocar, né? Então, criança gosta de tocar um instrumento, porque criança é energia, é movimento. Nós falamos sobre essa questão psicomotora no outro vídeo. Na verdade é isso, as crianças, elas são enérgicas, elas gostam de estar se movimentando, né? E aí elas querem tocar, seja qual for um instrumento percussivo, no caso aqui um instrumento melódico, né, diatônico, a escala diatônica, que vai desenvolver nessas crianças a sensibilidade musical, a concentração dessas crianças, a coordenação motora, a questão da sociabilização, a acuidade auditiva, o respeito a si próprio e ao grupo. Porque quando você tem um grupo de crianças tocando, seja por memorização, tá? Você ensinou lá as cores. Nós temos um vídeo sobre construir, né, partituras divertidas, coloridas para essas crianças. E quando você estiver ensinando de alguma maneira, seja por pré-notação musical ou por notação musical propriamente dita, você, no caso, essa atividade já exige da criança, né, um grau de concentração, né, essa questão do respeito a si próprio, ao grupo, do estar atento ao todo, né? Porque ela tá ali como numa orquestra mesmo, né? Ela tá ali fazendo música junto, ela tem que estar bem concentrada, atendendo ali aos comandos, respondendo aos comandos, né? Isso faz com que isso possibilita uma destreza do raciocínio, a disciplina pessoal, né? A disciplina da criança, o equilíbrio emocional, entre muitas outras qualidades que contribuem assim para a formação do indivíduo. Então, uma possibilidade é o grupo de sinos, né? Eu acho muito bonito, por exemplo, os sinos quando são tocados, por exemplo, numa apresentação de Natal, né? Você pode fazer vários arranjos, né, de músicas natalinas utilizando os sinos, né? E são melodias tranquilas, você não precisa trazer nada muito tão elaborado assim, que vai dificultar, né, a execução, mas você pode inserir, montar arranjos bem bacanas nas apresentações com esses sininhos coloridos, tá? Bom, uma outra formação que é muito encantadora, tá? E é uma das coisas que a gente mais, assim, acho que a gente pensa logo em fazer quando se trata de musicalização, é a bandinha rítmica, né? Eu mesmo, em todas as escolas que eu fui e igreja, eu levava as bandinhas, né? De repente você não tem um jogo de sinos ainda, não conseguiu comprar, às vezes você não tem tanta habilidade assim para trabalhar com o canto, com a voz, ou não é muito da sua praia, aí você tem a bandinha, né? A bandinha é um trabalho maravilhoso, onde as crianças vão estar desenvolvendo questões musicais importantes, como a pulsação, como o ritmo,
conhecendo os instrumentos musicais, né? Trabalhando com ritmo, com as células rítmicas, com o ostinato, né? Com essa questão da improvisação, da criação. Conhecendo os estilos musicais, conhecendo os ritmos diferentes, né? Explorando todo esse universo sonoro, esse universo rítmico, né? Por meio desses instrumentos, né? Não há nada mais prazeroso, né, do que para essas crianças, do que para a gente também, junto com elas, tocar instrumentos em conjunto, né? É muito bacana tudo isso. Então a bandinha rítmica, né, é possivelmente, né, um primeiro grupo que a criança vai ter oportunidade de se desenvolver musicalmente, né? Talvez ali seja você que vai propiciar isso para ela, né? É muito bacana quando a gente ouve que a gente colaborou para o desenvolvimento de um aluno nosso, né? Que você deu esse espaço, foi você quem deu essa primeira oportunidade dele tocar num grupo musical. Olha que bacana, na escola, na igreja, ou no projeto social, numa oficina. Provavelmente para essas crianças vai ser a primeira oportunidade de experimentar o que é tocar em conjunto, essa prática de conjunto, né? E aí você vai poder trabalhar as canções regionais, folclóricas, os diversos ritmos, né? Você vai poder explorar e fazer arranjos, né, para essa bandinha, né? Aproveitando todos aqueles instrumentos, esses instrumentos de bandinha. E você vai estar desenvolvendo a questão da percepção musical, a coordenação motora das crianças, né? Os benefícios são diversos. E aí você vai poder apresentar para essas crianças os timbres diferenciados, os tipos de instrumento diferenciados, os instrumentos de bater, os instrumentos de chacoalhar, instrumentos de raspar, né? E aí essas crianças vão conhecer, vão manusear, né, o tambor, o chocalho, as clavas, né, os coquinhos, os ovinhos, e diferenciar, né, essa questão dos timbres, né, e desses sons tão diferentes, né? E lembra que nós falamos sobre aquela definição de Geisler que diz que nós, como educadores, como professores de musicalização, temos que criar esse ambiente rico, né, de fenômeno sonoro, né, rico de estímulos, né, estimular a criança, criar um ambiente onde a criança seja estimulada por meio desses fenômenos sonoros e provocar respostas de índole musical, né? Então nosso espaço ali da bandinha rítmica, com certeza, é um espaço muito rico, né? Ritmicamente falando, né? Musicalmente falando, e essas crianças vão estar sendo estimuladas e vão estar respondendo com certeza esses estímulos de forma musical, tá? Bom, a prática instrumental alinhada também a uma teoria musical, a noções de pré-notação e de notação musical, forma uma dupla muito bacana, muito harmoniosa, que contribui para o desenvolvimento total dessa criança, né? E também trabalha esses aspectos artísticos musicais, né? Uma outra modalidade e última, que é uma que eu gosto bastante, já fiz muitíssimo nas escolas, em igreja, e adoro apresentações assim. E inclusive nós temos no nosso curso aulas desse instrumento que eu vou falar agora, é a flauta doce. Né? A flauta, ela é um instrumento assim, muito utilizado nas escolas, tanto nas escolas privadas, da rede privada, como na rede pública, tá? Porque o seu custo, né, não é tão alto, né? Isso possibilita que cada criança, né, tenha a sua flauta, tá? Então, em relação aos demais instrumentos musicais, se você for comparar, por exemplo, uma flauta com
com violino, com uma flauta transversa, ou com qualquer instrumento, um violoncelo, por exemplo, a flauta ela é muito mais barata e você consegue fazer música com muita qualidade, tá? E esse manuseio, essa utilização da flauta, né, nas salas de aula pode proporcionar experiências muito enriquecedoras do ponto de vista musical, tá? Porque essas crianças vão estar tendo esse contato, né, com esse instrumento melódico e vão estar trabalhando todos esses aspectos, né, que nós falamos também relacionados às outras modalidades, né, que já foram apresentadas, que é a questão da respiração, a questão da coordenação motora, a questão da memorização, do raciocínio, do respeito a si e ao grupo, né? Aprendendo noções, tendo noções de notação musical, né? O desenvolvimento musical vai ser muito, muito propício aí, tá? Então, esse contato, né, com qualquer que seja um instrumento musical, seja a flauta ou os instrumentos percussivos, os instrumentos de bandinha, seja o próprio canto coral ou o uso dos sinos, né, o contato, né, com esses instrumentos musicais é uma experiência recheada de muitas descobertas, né, e ainda mais dentro desse ambiente escolar. Às vezes as crianças elas estão cansadas, elas não estão tão dispostas assim, são muitas as tarefas, as atividades das outras disciplinas e tudo mais. Então, quando elas chegam num ambiente musical, elas não estão ali só para brincar, como eu disse. O professor de musicalização não é um mero, enfim, animador de crianças e não está ali para entretenimento, muito pelo contrário. Está ali buscando o desenvolvimento daquela criança. Mas é um ambiente muito divertido, um ambiente terapêutico, um ambiente onde a gente, se for feito com bastante afetividade e com o método correto, de fato se torna um ambiente muito agradável, né? Muito divertido, né? Fazer música juntos é um ambiente rico de possibilidades e de descobertas, tá? E tudo isso que a gente está falando aqui cria, de certa forma, um interesse da criança, desperta esse interesse em conhecer sobre música, em conhecer sobre instrumentos musicais, uma motivação pelo ouvir, né, desenvolvendo a questão da escuta, em prestar atenção dos sons, saber diferenciar os sons, emitir esses sons, né, uma motivação grande, né, desperta esse interesse, essa motivação também pelo ouvir, tá? E aí com o conjunto de flauta doces, né, você pode começar com uma turma, por exemplo, e trabalhar todas essas questões, né, que envolvem respiração, a questão das notas, em como utilizar, fazer som com aquelas 3 primeiras notinhas, né, o si, lá, sol. E com o tempo, né, você pode inserir ou não, tá? Nesse primeiro momento, noções de notação musical. Ou não, simplesmente por meio da memorização, né? Também bastante bacana. Depende da faixa etária, né? O seu objetivo vai ser diferenciado para cada faixa etária, tá? Então, além de contribuir com o desenvolvimento cognitivo, social e emocional, esse tocar flauta, né, vai servir como um elemento de expressão sociocultural, né, vai auxiliar no desenvolvimento psicomotor das crianças, né, pode despertar e desenvolver a musicalidade, né, de cada criança e também melhorar bastante essa capacidade de memorização, né. Então são muitos os benefícios em relação ao uso da flauta doce, né? Segundo uma professora chamada Vivian,
A introdução de um instrumento dentro de uma escola regular é bem complicada, porque as crianças não têm tanta predisposição a aprender, né, um instrumento. Mas toda essa dinâmica de inserção de um instrumento, ela é necessária. Tá? Além do brincar ser algo inerente à criança, essa questão do uso dos instrumentos pode diminuir a ansiedade dessas crianças, essas eventuais dificuldades, tá? com a questão do sopro, do desenvolvimento da digitação, tá? da flauta. Isso pode ser feito com calma, isso pode ser feito aos poucos, né? Não queira exigir tanto dos seus alunos assim. Lembre-se que você não está ali para depositar uma série de informações ou para transformá-los em exímios músicos que tocam músicas extremamente difíceis e tudo mais, mas eles estão ali para terem contato com esses instrumentos, né? A nossa vida, ela é tão corrida e às vezes eu tenho a impressão de que nós nos desenvolvemos em tantos aspectos, né? Em termos tecnológicos e a questão da informação, nós desenvolvemos em muitos aspectos e regredimos em alguns, né? Hoje eu não vejo tanto as crianças como antigamente, como as crianças de antigamente, né? As crianças hoje, elas não são inseridas, não são tão estimuladas assim musicalmente, no meu ponto de vista, né? Em termos de se apresentar um ambiente musical para elas, de conhecerem os diferentes instrumentos musicais, as famílias dos instrumentos musicais, né? De como segurar um instrumento musical, de como segurar uma flauta, né? As crianças hoje, nós somos muito pobres, vivemos um tempo em que eu acredito que muito pobres musicalmente, porque não estamos expostos a esses ambientes, né, com tantas possibilidades, que nos mostrem essas possibilidades musicais. Então, se você é um professor ou um educador, essa responsabilidade, esse privilégio ao mesmo tempo é todo seu, de criar esse ambiente que possibilite, né, esse ambiente de estímulos, né, e de possibilidades e de descobertas, né, de experimentos, né, que as crianças possam de fato mexer, colocar a mão na terra, colocar a mão na massa, conhecer, experimentar os diferentes estilos e se desenvolver do ponto de vista rítmico, melódico, né? Desenvolver a escuta, sua capacidade de criação, de improvisação, por meio, né, desses grupos musicais. Eu vou te dar uma dica bem pessoal, assim, uma coisa bem particular minha. Eu gostava de dividir as minhas turmas em grupos assim, né? Eu já tive já tomei essas duas direções. Já trabalhei fazendo diferentes grupos, por exemplo, uma turma do pré-1, eu trabalhava um tipo, bandinha, o pré-2, um coro infantil, a outra turma trabalhava um grupo de flautas, normalmente os maiores, uma outra o conjunto de sinos, e também já ousei em experimentar um pouco de tudo numa turma só. Eles, ao longo do ano, eles terem contato com todas essas modalidades, porém em níveis diferenciados para cada turma, para cada faixa etária que eu estava trabalhando, né? Então, experimente, faça isso também. É uma dica que eu dou para você. Se você não sabe como começar suas aulas de musicalização, comece formando um grupo musical com as suas turmas, ou lá na sua igreja, ou na sua oficina, no seu projeto social. Forme um grupo de flauta, forme um grupo de sinos, ou uma bandinha, ou um coro infantil, e comece a trabalhar todas essas questões que nós falamos, de cognitivas, né? Essa questão da coordenação motora das crianças, né? Do movimento, da psicomotricidade,
essa questão da concentração, do raciocínio, da destreza do raciocínio, da memorização, da capacidade de improvisação e de criação, todas essas questões que fazem parte do ambiente musical. Lembrando que os benefícios vão além das questões musicais propriamente ditas, mas também em termos de sociabilidade e afetividade, cognição e etc. Com certeza isso vai contribuir para todo o desenvolvimento da criança e até um desenvolvimento melhor nas outras disciplinas, né? Então, seu papel como um musicalizador, como um professor de educação musical, é ao mesmo tempo de responsabilidade, mas ao mesmo tempo muito prazeroso e de privilégio você poder trabalhar com essas crianças. Escolha um desses grupos, me conta aqui nos comentários qual desses você já desenvolve ou já desenvolveu ou deseja desenvolver. Depois desse vídeo você ficou assim com água na boca, querendo já montar um planejamento. Lembrando que todo planejamento é importante, as dicas todas que nós damos aqui no canal são sugestões de atividades, mas nunca fuja de um planejamento. Costumo citar bastante uma educadora musical, Mônica Coropos, que diz que nós, professores, podemos fugir de fórmulas, mas nunca de princípios. Então, fuja, né, das fórmulas, mas sempre esteja alinhada aos princípios que devem reger a vida de um educador, sabendo que nós contribuímos para a formação, somos formadores, contribuímos para a formação dessas crianças em vários aspectos, estamos contribuindo para a formação da sociedade. Então fica aqui essas 4 dicas: coro infantil, conjunto de sinos ou de handbells, bandinha rítmica e, por fim, um conjunto de flautas doce. Se você gostou do vídeo, vou pedir mais uma vez, deixa um like como uma forma de gratidão, nos envie sugestões, ative as notificações porque a gente vai ter novos vídeos por aqui com certeza, e muito obrigada por me ouvir.